Olá, uma boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos para a nossa reunião de hoje, para o estudo da sessão de desobsessão da Sala Sheila, da Casa de Fabiano. Vamos pedindo a Deus que nos ampare nesses estudos, protegendo todos os lares, amparando a todos os necessitados, encarnados ou desencarnados. Todos nós somos necessitados de proteção através dos nossos espíritos protetores, que eles estejam sempre ao nosso lado. E por aqueles também que se encontram em sofrimento, se encontram em provas e expiações. Por todos os espíritos que se encontram desorientados no planeta. Pedindo a Jesus que nos ampare mais uma vez nos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos ver novamente, dando continuidade ao livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós continuaremos na sequência, vamos ver hoje o capítulo 24 da edição antiga e da edição nova, capítulo número 8, chamado Os Recursos Espíritas. Ela diz assim, ela cita inicialmente uma passagem de Joana de Ângeles, abre aspas, recorre aos recursos espíritas, ora e ora sempre, para adquirires resistência contra o mal, que infelizmente ainda reside em nós. Permuta a conversação enobrecida, pois que as boas palavras renovam as disposições espirituais. Utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho. Sorve um vaso de água fluidificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e, sobretudo, realiza o bom serviço. É do livro Florações Evangélicas, da Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, capítulo 51. Então, esses são os recursos espíritas que a espiritualidade encontra, através desses recursos, canais para nos ajudarem, para nos ampararem e intuírem de todas as maneiras. Agora vamos ver o texto da Sueli. No âmbito geral, todos os ensinamentos do Espiritismo constituem preciosos recursos para a obtenção da cura espiritual de que todos carecemos. Enfermos da alma, doentes em processo de tratamento de longo curso, pois que somente agora despertamos para a realidade do nosso próprio estado íntimo. Encontramos no cristianismo redivivo a única terapêutica em condições de nos tornar sãos. Remontando as causas, penetrando nas origens dos males que nos acometem, possibilita-nos um trabalho de renovação de dentro para fora, cicatrizando ulcerações que nasceram na irresponsabilidade, do esquecimento das leis divinas, do abuso e da omissão. Sem embargo, o Espiritismo possui recursos especiais, que são acionados como parte do tratamento, tanto nas moléstias do corpo quanto e principalmente nas do espírito. Joana de Ângeles concita-nos a recorrer em qualquer ocasião aos recursos espíritas, quais sejam a oração constante, a conversação edificante, a água fluidificada, o passe e o trabalho com Jesus. E conclui dizendo, nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Quando convocada para atender a um obsidiado, a equipe especializada nesse mistério deverá certificar-se de algumas particularidades que envolvem o caso.
visando ajuizar as medidas a serem adotadas. Tratando-se de problemática mais grave, como subjugação ou obsessão, as providências têm caráter de emergência, pois, tal como sucede no atendimento hospitalar, o enfermo deverá ser atendido com a máxima presteza possível. A equipe deverá acorrer ao pronto-socorro, adotando as medidas adequadas. Geralmente, o paciente é levado ao centro espírita para o passe e a orientação espiritual, mas, em ocasiões de maior gravidade, é provável que um ou alguns membros da desobsessão sejam chamados para atender no próprio local onde se encontra o companheiro necessitado. Esse atendimento suscita, obviamente, uma série de preocupações. Se houver imperiosa necessidade de se socorrer o paciente em seu lar, por exemplo, através do passe, é imprescindível que compareçam no mínimo 2 integrantes da equipe. O médium passista nunca deverá ir só para quaisquer atividades do seu setor, mormente em casos dessa natureza, e para levar ao concurso eficiente e fraterno, devem buscar na prece e na leitura de uma página espírita a sintonia fundamental com o alto. Esse preparo deve ser efetuado a partir do chamamento emergencial, nos instantes que antecedem a ida dos passistas ao lar do enfermo. Também devem ser informados previamente, pelo menos em linhas gerais, e na medida do possível, de certos dados a respeito do paciente, tais como quando começou a sofrer o problema da obsessão, como se apresenta, como é o enfermo em seu estado normal, isto é, se é triste, deprimido, de humor instável, revoltado, impressionável, etc. Como a família reage ao problema, se aceita a orientação espírita, se o doente está fazendo tratamento médico e usando medicamentos, se já foi internado em razão desse problema, etc. Todas essas informações são de grande utilidade para que os tarefeiros da desobsessão tenham mais segurança e melhores condições de apreender o estado geral do obsediado. Esses dados podem parecer desnecessários e que o melhor é deixar tudo por conta dos guias, já que, estando estes cientes do caso de forma mais ampla e profunda, os encarnados não precisam ser inteirados de tantas minúcias. Esse raciocínio é simplista, pois, na verdade, os participantes da equipe devem estar conscientizados de tudo, o que irá conferir-lhes responsabilidade e compreensão mais dilatada, além de sensibilizá-los ainda mais para o caso em andamento. Em O Livro dos Médiuns, item 225, encontramos uma comunicação de Erasto e Timóteo, aconselhando que, se alguém for questionar os espíritos, que o médium seja inteirado antecipadamente das questões que serão formuladas, esclarecendo, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Tal conselho se enquadra perfeitamente naquilo que vínhamos dizendo, porque quanto mais os encarnados se identificarem com o paciente, através do interesse, do cuidado, do conhecimento do seu estado, o desejo de aliviá-lo, melhores serão os resultados obtidos. Com mais facilidade atuarão as entidades do mundo maior, encontrando os medianeiros receptivos, conscientes e seguros da tarefa, o que, aliás, será igualmente captado pelos perseguidores e sua vítima. Convém lembrar
que, se o doente está fazendo uso de medicação receitada por médico da terra, esta não deverá ser suspensa, nem sob o pretexto de atrapalhar o tratamento espiritual. Uma atitude dessas traz graves implicações, cujos resultados poderão comprometer seriamente aquele que o recomendou. Afinal, sabemos a saciedade que existem casos de caráter misto, em que se conjugam o mal espiritual e o físico, exigindo por isso uma terapêutica igualmente mista. Nós vemos por este texto a seriedade que é um tratamento de desobsessão, a seriedade que deve ser encarado, mesmo ao participar de uma sessão, fisicamente, estamos dentro de uma sessão numa casa espírita, o preparo que devemos ter, a necessidade de estarmos preparados, não só os médiuns, mas todos os participantes, todos que estão na sessão são médiuns de algum grau de mediunidade. Então cabe a todos o que ela diz aqui de preparo, de estarmos preparados ali para as comunicações que virão no dia, a serem ali as conversas que teremos com os espíritos. E quando houver necessidade de atendimento nas casas dos doentes, dos pacientes, como ela fala, muitas vezes a pessoa não tem condições de se locomover até o centro espírita, e nessas condições, por alguma doença, por alguma incapacidade física, é permitido, pela orientação espiritual, que aqui médiuns se dirijam à casa do indivíduo para que haja ali o tratamento de passes, ali alguma conversa, algum alívio de alguma maneira. E aí também a necessidade do preparo desses médiuns que irão até lá, para que estejam preparados com uma leitura de um texto, saber ali uma ideia geral do quadro que a pessoa se encontra, como que aquela pessoa está vivendo, qual é a situação dela no momento, Importante para que os próprios espíritos também possam nos ajudar, tenhamos essa consciência, esse conhecimento. Então esses são os recursos que os espíritos utilizam, Ela fala também da prece, fala da leitura do Evangelho, das conversas também, os assuntos que são tratados nas conversas, passe, a água fluidificada, tudo isso. E também para nos auxiliar, temos no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. No item 7, o item é o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será o sacrifício, nosso sacrifício que mais agrade a Deus? Dentre todos esses que ela menciona aqui, que são os recursos espíritas, será que tem algum que mais agrade a Deus? Aí ele diz assim o texto, portanto, se estás fazendo tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. É do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ele continua o texto. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento.
ele materializa este preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o ressentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai ali tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, mais uma ferramenta aqui, dos Espíritos, que é o sacrifício que Deus mais gostaria que tivéssemos, seria a nossa própria reconciliação com o nosso irmão, se temos algo contra. Esse é o sacrifício, o pedido de perdão ao nosso irmão. E para finalizar também, temos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos agora. O Evangelho foi esse que nós acabamos de ler. Agora no livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 2º, Lei da Adoração, ele fala na questão 658 sobre a prece. A prece é agradável a Deus? Ele pergunta. Kardec pergunta aos Espíritos. Eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então vemos também que a prece é uma ferramenta importantíssima que os Espíritos utilizam para nos auxiliar, nos casos de obsessão, de obsessões graves, mas ela tem que ser como ela tem que ser, como ela tem que partir do nosso coração. Não precisa ter palavras bonitas ou lermos a prece, mas que ela parta assim com um sentimento do coração, não importando as palavras que ela contém ali, mas partindo um ato sincero de arrependimento, como ele diz, e de verdadeira humildade quando pedimos por algum irmão. Então a prece é sempre agradável a Deus, sim, desde que façamos com o nosso coração. E nos casos de desobsessão é fundamental a prece, tanto pelo médium, como pelo obsediado, pelo médium ali que está ajudando, para que o espírito obsessor absorva também, no momento que está sendo feita a prece, ele absorva as energias, o resultado da prece, através do significado da prece, no momento em que ela está sendo feita, ajuda também a esse espírito a se recuperar. Então, vamos refletir sempre nesses temas. Os recursos espíritas são muitos, são inúmeros, os recursos espíritas para nos ajudarem nesses processos difíceis aí, tá certo? Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar, possamos ficar com Deus em paz.